Olá, amigos, amigas, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado um bom final de semana. Aproveito para desejar uma boa semana a todos, todas, e temos que entrar bem direto, porque vamos começar hoje, neste nosso curso de teologia, não deixa de ser, né? O curso sobre os livros na quinta-feira não deixa de ser um curso sobre literatura, né? E vamos começar hoje a sexta religião. Então, estas mais antigas são todas asiáticas, né? Na verdade, todas, só quando vai ter aqueles racha do cristianismo é que elas vêm para a Europa, né? Mas as primordiais são todas da Ásia. Só que essa de hoje é da parte da Ásia que envolve Índia. Nós terminamos a aula passada, gastamos 4 aulas para falar sobre hinduísmo. Por mais que seja resumido, eu não sou um expert em nenhuma religião, mas conheço e pesquisei todas para poder dar o curso. Passei o dia hoje estudando budismo, né? E estou pressentindo que budismo vai precisar de 4 aulas também. Paciência, é um curso livre, não tem um calendário rigoroso, ninguém me cobra, né? Na faculdade, quando lecionava, eles tinham lá cobrança, o plano de aula, não sei o quê, você tem que cumprir prova e tal. Agora é tranquilo, né? E estou gostando muito, é um desafio intelectual muito grande. Todas essas religiões eu conheci, algumas eu frequentei para pesquisar, li os livros principais, os dogmas, né? Agora estou estudando de novo, né? E quando eu estudo, eu faço, né, aqui tem 20 páginas, eu faço um roteiro, eu não falo de improviso nada, não deixo a mente nos trai, né? Então, coisas importantes para falar estão todas anotadas aqui, né? Então, vamos começar hoje agradecendo, como sempre, os canais parceiros. São mais ou menos 10 que sempre transmitem ao vivo e os que vão transmitir ainda, que são a TV 247 e a TV DCM TV, que são os outros canais que eu sou colaborador há muitos anos, né? Essa é uma semana importante. Quinta-feira eu começo a despachar o novo livro, meu novo livro, Mao Zedong para principiantes. Então, vai fechar a coleção é uma coleção, outros títulos para principiantes virão. É como se fosse aquela antiga coleção Primeiros Passos, né? Mas dentro dessa coleção para principiantes, esses 5 são os grandes revolucionários. Então encerra com Mao Zedong. Eu não vou fazer nada abaixo dele. Já me pediram Fidel, já me pediram Ho Chi Minh, Chou En-lai, Che Guevara, etc. Não dá, não tenho. Eu tenho outros projetos aí, a hora que já estou na fase final do próximo livro, que deve sair em agosto, setembro, que é aquele curso Filosofia Oriental que eu dei. Vocês devem ter assistido, né? Eu estou vendo assim que às vezes dá uma travadinha. Torcer aí para não tem nenhum problema aqui climático, não tem chuva aqui. Todas as chuvas do Brasil estão, infelizmente, no Rio Grande do Sul. Aliás, acabando aqui 5 para as 8, eu entro no 247. Me convidaram lá para falar sempre dos temas internacionais, né? Mas eu vou compartilhar o programa durante 1 hora com aquele deputado estadual do PT do Rio Grande do Sul, Leonel Hadi, né? Então, um dos temas também vai ser essa questão das enchentes, né? Bom, vamos entrar em falar de budismo. Nós temos que, no finalzinho, eu vou passar uns slides, só para não ficar também só, né, falação.
mas o máximo que a gente consegue com a estrutura que nós temos aqui, e ainda assim graças ao apoio da Luísa, o máximo que a gente consegue travou um pouquinho, né? O máximo que a gente consegue são esses slides, né? Um dia nós vamos ter condições de ter imagens, né? Eu preferia até que eu ficasse no bastidor e aí fosse como se fosse documentário, né, ficasse as imagens, mas por enquanto não tem a menor condição disso, né. Bom, eh, então, falar de budismo, nós temos que começar falando da vida do líder desta religião ou filosofia, contar a história dele, e mesmo a história dele, todas as pessoas que escreveram sobre ele o fizeram em torno de 300 anos depois da sua morte, né, então mas eu até isso vou mostrar aqui para vocês que, apesar de não ter a documentação exata, ninguém tem dúvida da existência dele, né, da sua pregação, a data da sua morte, o nascimento, a sua história, da sua família, etc, né. Eh, ele nasceu Gautama Siddhartha, ou Siddhartha Gautama. Ele era um príncipe herdeiro de um rei, de um reinado muito próspero, e a história que se conta, a gente pode falar de lenda, mas os budistas creem cegamente que isso é verdade. Quando ele nasceu, um astrólogo o visitou lá a família, ou seu pai, o rei, chamou esse astrólogo e ele fez então uma predição ou previsão, né. Ele disse que tem 2 possibilidades de um futuro para essa criança recém-nascida. Ou ele se sucederia o pai, normalmente, viria a ser rei um dia, ou ele largaria tudo, se conhecesse o mundo real, largaria tudo e seria um pregador, não seria um rei, né. Bem, o pai ficou desesperado, né, e fez de tudo para que o seu filho não tivesse nenhum contato com o mundo externo, né. Ele nasceu num povoado chamado Lumbini, né, é um distrito de Rupandehi, oeste do Nepal. Então, a data mais aceita, o ano, ninguém sabe o dia e o mês, é o ano 566 antes da Era Comum, AEC. E a cidade que ele se desenvolveu, também perto de Lumbini, chama Kapivastu, não é? O pai dele, que era o rei, não é? O clã que o pai era chefe é o Shakya. Por isso que ele, quando obteve a iluminação, passou a ser chamado de Buda. Buda é o ser iluminado, ele rompeu aquele ciclo de sofrimento que é nascimento, desenvolvimento, morte e renascimento, até que é o que nós vimos no budismo, vimos no hinduísmo, né? O hinduísmo influencia muito o budismo, que é o conceito da samsara. Este ciclo só é quebrado quando você atinge a iluminação. Aí nunca mais você precisa reencarnar. Então, estas religiões asiáticas, pelo menos
jainismo, que nós já vimos, hinduísmo e agora o budismo, elas são todas reencarnacionistas. O espiritismo e as religiões afro também são. Então esse clã Sakya, por isso ele é conhecido como Buda Sakyamuni, né? Se vocês lerem por aí Buda Sakyamuni, é o mesmo Gautama Siddhartha, né? Então o pai dele, o nome do rei era Suddhodana, com 2D e DH, né? Eles dobram muito as letras, mais do que o italiano, né? Isso é chamada transliteração para os fonemas ouvidos do sânscrito original, né? Quando eu estudei árabe, o árabe tem a escrita muito difícil, mas eu domino. Nós tínhamos uma forma de transliterar. Então, tem forma de escrever as palavras árabes com letras, né, do nosso alfabeto. Então, Suddhodana é Suddhodana. Então, eles dobram letras e geralmente põem um H, né? Dharma, por exemplo. Nós escreveríamos Darma. Eles põem um H, DH, Dharma, né? Então, Suddhodana era o seu pai, não é? Que na época, naquela região, era considerado um grande reino. Eram muitos reinos, não existia a Índia unificada que nós conhecemos hoje, não é? Então, registrado essa provavelmente uma lenda sobre o astrólogo que fez a predição, nós então vamos aí para um momento, ele casa, ele vai ter um filho, isso com a idade de até 29 anos. Só que aí acontece, exatamente no ano 537, né, ele já com 29 anos, acontece o que o astrólogo previu como uma das duas possibilidades. Eu vi aqui que houve já uma doação, meu amigo de sempre. Eu vou, no final, falar todas elas 5 minutinhos antes de acabar, para sair dessa live e já entrar em outra, né? Ele resolve, então, dar uma escapada fora do muro, das muralhas do palácio, onde ele era muito bem tratado e não tinha noção de nada sobre a vida, né? Nascimento, morte, envelhecimento, doença, etc, etc, né? Ele era criado assim. Ah, voltou. Então está com alguma instabilidade ou no StreamYard ou no YouTube, né? Essa primeira saída, e uma saída decisiva que fez mudar completamente a vida dele, ele vai ter, então, 4 experiências inesquecíveis, não é? No budismo, são as experiências, são os 4 pontos, né? Isso é estudado, detalhado, não é? Eu vou mostrar aqui as imagens depois. Só a partir daí ele teve a noção da existência do sofrimento. E o sofrimento vai estar presente no pensamento de Buda, que vai fazer a sua pregação a partir de uma certa idade e que incorpora esses conceitos de sofrimento no pensamento budista, não é? Ele teve 3 encontros, né?
Então isso é o que é registrado, seja como lenda ou como história, isto é o que se sabe, não é? Não temos as fontes primárias, como eu disse, foram escritas 300 anos depois, as de Jesus Cristo. Existem fontes não cristãs, nós vamos ver isso na época lá, quando chegarmos, e não está longe, né? Porque daqui a pouco vem judaísmo, cristianismo e islamismo, né? É, as fontes primárias de Jesus, os evangelhos e a carta dos apóstolos, carta é um documento preservado, né? Claro que o original já virou pó, mas tem cópias de cópias de cópia, etc. O primeiro documento, que acho que é o primeiro evangelho, que eu acho que é Marcos ou Mateus, é 30 depois da sua morte. O Islã é um pouco menos. O Alcorão foi compilado com pouco tempo depois da morte do profeta, né? Mas aqui 300 anos, né? Mas são as fontes que nós temos, né? Eu uso o termo fonte primária, mas não é uma fonte primária, é uma fonte muito distante da quem escreve dos acontecimentos. Com base em que ele escreveu, esse historiador, né? Mas os 4 encontros, ele encontrou um velho, né? E ele não sabia que as pessoas envelheciam. Depois ele encontrou um homem doente, um enfermo, e ele jamais soube que as pessoas adoecessem, não é? Depois ele encontrou no seu caminho, ele foi com um ou dois súditos, né? Ele encontrou um cadáver. Ele também jamais tinha sido informado que um dia as pessoas morrem, né? Em 29 anos, imagino que todos na corte que morreram, para isso ser verdade, né, fora escondido, lhe fora escondido dele essa informação da morte, né? E a quarta, ele encontrou uma asceta sadhu, S-A-D-H-U, então eles põem muito D-H, asceta sadhu, aqueles místicos andarilhos. A asceta é aquela pessoa que renuncia a praticamente todos os prazeres da carne, etc, etc, né? Ao ver esse asceta, ele não tinha a menor ideia do que era aquilo, do que se tratava aquilo. Eles pintam-se, né, os cabelos são muito, não há assiduidade no banho, eles têm lá os mecanismos dele de sobrevivência, magérrimos, né? Bom, essas experiências pessoais levaram então Gautama a abandonar todo o seu contato com a materialidade do mundo, o seu conforto e buscar a partir daí experiências espirituais. Ele despede da sua esposa, do seu filho, pede que eles compreendam. Eu assisti muitos documentários de várias metragens sobre isso, né? Bom, saindo dali, ele pratica com mestres uma, uma prática de vida de uma ascese rígida. Ascese vem de ascético, né? E isso é uma renúncia total aos prazeres e comer o mínimo necessário para não morrer de fome, né? E eles então praticavam jejuns prolongados, praticavam o controle e até a restrição da respiração. É como se você respirasse, prendesse, então respirasse menos, inspirasse e expirasse menos do que
humanos normais, né? Isso impunha ao corpo das pessoas que faziam isso algum tipo de dor e sofrimento, por certo, né? Isso já era, de certa forma, praticado muito na época de Buda na Índia. No entanto, ele quase morreu fazendo estas práticas. São práticas perniciosas, levam à morte, né? Isso só foi interrompido quando um dia um jovem ou uma jovem lhe ofereceu alimento, né? Um prato de comida. E ele aceitou. Bom, com isso, Buda chega à sua primeira conclusão, e disso vai sair a grande filosofia budista indiana, não é hindu, que o budismo praticado na Ásia inteira, especialmente na China, eles chamam de caminho do meio, não é? Nenhum extremo nem outro, não é? Nem a ascese rígida e total, nem a abundância, a fartura e os prazeres totais. É o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Então Buda conclui que continuasse assim, ele morreria e isso não levaria absolutamente a nenhum lugar, apenas lhe causaria um grande sofrimento e dor que não tem nenhuma utilidade para a vida. O sofrimento pelo sofrimento, a dor pela dor, não é? Podendo resultar em morte. Então, ele tomou uma medida lúcida, não é? Ele abandona estas práticas nocivas, perniciosas, mas ele vai continuar fazendo a prática da meditação que todos os budistas fazem, né? A partir dessa época, então ele pratica a meditação com parcimônia da prática do jejum, por exemplo, né? A maioria dos indianos são vegetarianos, né? Eles têm restrições aí a se alimentar. Não, o Livro dos Mortos do Egito não tem nada a ver com a com o Islã. E a Cabala é judaica, é uma ramificação do judaísmo. Não sei se vou entrar nesse detalhe, como não vou entrar no sufismo, que é o lado místico do islamismo. Então, e Livro dos Mortos do Egito não vou, já li, né? Recebi uma edição nova agora, mas não vou tratar disso, né? Então, o que é a meditação que ele praticava, né? É uma técnica onde a pessoa foca a sua mente em algo, em um objeto, ou em um pensamento, ou mesmo uma atividade particular. Qual é o objetivo? De tentar alcançar um estado de clareza mental e emocional. Eu cheguei assim, já como pesquisador, né, sociólogo formado, eu fui num templo budista em São Paulo, mas de uma linha Zen, Zen budismo. É uma ramificação que o fundador é do ano 1200, então você veja que é uma coisa nova. Se o islamismo é século VII, esse cara nasceu no século XIII, né? E a meditação deles é a ausência de pensamento, né? Eu não posso concordar absolutamente com isso, né? Bem, o tipo de meditação
desenvolvida por Buda, eles chamam de, meu amigo Cleison, eles chamam de Anapanasati, de Anapanasati, que quer dizer atenção plena para a respiração, né? Então, ao meditar, você presta atenção na respiração. Isso está descrito nos suttas. Que são suttas? São textos religiosos budistas, né? Bem, eu hoje publiquei no meu Facebook, não sei se vocês têm muitos, não tenho mais lugar para, já está com 5.000 amigos, né? Tenho 1.000 pedidos de amizade, estou aguardando o Facebook aumentar para 10.000, mas você pode ver minha página lá, a pessoal, não a fanpage, né? Eu publiquei hoje a foto de uma filósofa indiana, eu não conhecia. Aliás, eu não sabia que ela era filósofa. Se soubesse, teria incluído no curso de filosofia oriental. Eu falei de 5 filósofos indianos, uma delas mulher, filósofa, mas essa não. Ananda Ma, né? Mas é muito interessante. E tá a foto dela no meu Face, vocês vão ver lá, é uma mulher de uma formosura impressionante, né. Bem, mas eu conhecia dela os cantos, né, as orações, e tem uma que eu já quase até decorei, né, são 6 frases em sânscrito. É muito bonita, para mim não tem significado, assim, por exemplo, as músicas de Johann Sebastian Bach, que eu gosto demais, cantatas, né, pequenas, peças que ele fazia, assim, linha de produção aos montes, né, ele era o tecladista do órgão de fole da catedral lá da cidade que ele nasceu e viveu a vida inteira. Então, às vezes, ele compunha para o culto das 6, depois compunha outra para o culto das 8. Ao compor, ele tomava nota e ia guardando, né. Todas essas músicas, os que acreditam em Deus, eles dizem que essas músicas são inspiradas por Deus, né, e que são louvações a esse Deus. Eu não as ouço com essa característica de louvação. Eu gosto muito, por exemplo, de canto gregoriano. Passo estudando horas ouvindo o canto gregoriano, né. E não tem significado religioso, mas eu sei que aquilo é uma exaltação a Maria, a Jesus e ao Deus que eles, né, fielmente acreditam, né. Então eu já conhecia essa Ananda Maia pelas músicas, né. Hoje é que fiquei sabendo que é uma filósofa. Vou estudar a filosofia dela, né. O mais notável sutta, são os textos religiosos, chama-se Anampasati Sutta, que é exatamente, a tradução é o discurso da respiração. Então, suttas são, digamos assim, discursos que foram anotados e viraram textos religiosos, porque saíram da boca do líder da religião, né, que já era Buda, não era mais Gautama, né. Então ele conta nessa sutta que ele chama de o processo de consciência da respiração, né, e aí há uma ligação central com a meditação. Foi então
exatamente esse processo meditativo que Buda, então, descobriu aquilo que é o centro da sua filosofia, como eu já disse, o caminho do meio, ou seja, a negação da luxúria e dos prazeres sensuais, bem como também a renúncias às mortificações e imposições das dores aos corpos, né? Então, nenhum extremo, né? Isso não leva a absolutamente nada. Não devemos nos apegar a nada, né? Evitar os extremos. Na política, nós poderíamos chamar de terceira via, né? Uma outra grande experiência espiritual que Buda passou, já quando tinha 36 anos, jovem, né? Mas um homem maduro, no ano 530, foi quando ele postou-se naquela posição de lótus, embaixo de uma figueira, é um tipo de figueira dos pagodes. Figueira é uma árvore que dá assim, não sei se é 1000 anos ou mais, né? E essa figueira, a original não existe mais, mas nesse mesmo local existem figueiras já bem desenvolvidas, plantadas com mudas da original, pelo menos dizem eles, né? E ela fica nessa localidade chamada Bodh Gaya, Bodhgaya, Bodh Gaya, na região de Bihar, na Índia. Então não estamos mais no Nepal, né? O Nepal é uma região da Índia também, então aqui eu fiquei na dúvida, né? Bom, ele anunciou aos seus discípulos que só abandonaria a meditação sobre aquela árvore frutífera do figo, delicioso, né? Mas também uma árvore ornamental, se e quando atingisse a iluminação. Tá? O termo aqui usado, iluminação, tem sua raiz em Bodhi, entre aspas, Bodhi. Quer dizer, em sânscrito antigo, despertar, mas também, abre aspas, iluminado. Tem também um significado de acordar ou ficar acordado, tudo isso em aspas, ou perceber. Ou seja, isso é o despertar espiritual. Então, nós ocidentais, meu amigo Wagner chegando, dando aí uma contribuição, nós ocidentais não temos noção disso, não é? Eu fico pensando, eu sou um homem que nos últimos 50 anos dediquei parte dos meus dias à leitura, estudo, né? Não é pouca coisa. Mas eu não sei se eu tive um despertar espiritual, né? Porque essa vida, né? A minha filosofia é materialista dialética. Eu falei isso no primeiro dia do curso. Hoje é o 15º, né? Aula. Então, eu defendo o materialismo dialético, né? O ateísmo científico. Então, mas tem muita coisa que eles falam aqui que eu, olhando a minha prática de vida, há uma semelhança, concordância. Né? Bom, aqui vem aquele conceito já falado no hinduísmo, samsara, né? Que aquele ciclo de morte e renascimento e reencarnação, você interrompe esse ciclo.
E quando o ciclo é interrompido, eles chamam de moksha, aí você atinge a iluminação. Então, só com a iluminação o ciclo é interrompido. Não é? Eu não consigo ler o que o Wagner tá, mas são boas contribuições, tenho certeza, né? E o Gita, né, é uma parte do Mahabharata, nós falamos isso lá no hinduísmo, né? Que é o diálogo do príncipe Arjuna com Krishna em uma batalha. Bom, também é deste episódio marcante da figueira, na sua vida, um episódio marcante, um outro episódio também muito importante. Ao estar meditando embaixo desta figueira, ou ele presenciou, ou ele sonhou que presenciou, lhe aparece um demônio de nome Mara, Mara, né? M-A-R-A. E evidente que demônios em todas as, pelo menos as religiões abraâmicas, né, que são posteriores a judaísmo, cristianismo, islamismo, posteriores ao budismo, e, portanto, o budismo tem influência nelas. Os demônios existem para tentar as pessoas a ir para o caminho do pecado, das coisas que são proibidas, geralmente coisas boas, as religiões proíbem, né? Então, esse episódio que ele encontra o demônio Mara, o nome Mara vem de ilusão, né? Esse demônio, então, tenta impedir Buda de chegar à iluminação. Não consegue, evidentemente, e ele, então, depois vai dizer que todos nós temos demônios dentro de nós, né? Então, Mara passaria a simbolizar também, então, todo o mundo de aparências, tentações que nós sofremos todos os dias. No budismo, esse demônio é representado por uma cobra do tipo Naja. Você deve saber, é aquela cobra que tem uma máscara assim, né? Ela abre assim o rosto dela e cria uma. Geralmente os encantadores de cobra tocam aquela flauta e ela, né? Essa é a Naja, né? Não há como nós não associarmos este episódio com aqueles que aconteceriam especificamente com Jesus, quando ele ficou ali um tempo no deserto, também fazendo a sua tentação, né? E foi então tentado por um demônio, né? E esse demônio tinha nome, né? Chamava-se Satanás, que é a personificação do mal nas religiões chamada abraâmicas. Maomé também foi tentado por, por demônios, né? Tanto que aquela polêmica do livro do Salman Rushdie, que até hoje nenhuma editora brasileira que eu saiba traduziu, eu tive que ler a, a versão portuguesa de Satanic Verses, os versos satânicos, né? É uma lenda ou é uma verdade, não sabemos aí que Maomé, né, Mohammed, que eles chamam de Mohammed, Maomé teria sido tentado pelo demônio e influenciado ele recitar, o profeta recitar alguns versículos que foram anotados pelos seus seguidores imediatamente que ele recitava,
Por isso a gente diz que a diferença, né, de tempo é muito curta para ele passar para o papel, né, eh, mas esses versos foram excluídos do Alcorão, porque eles eram considerados satânicos. Eu não sei se isso é uma lenda ou se de fato aconteceu. Não sou um estudioso, né, do Islã, mas quando nós chegarmos lá, nós vamos tratar disso, né. Então é muito comum a tentação, né, do demônio. Eh, então esse é o momento onde Buda sofre a sua maior tentação, não é. O Mara oferece para ele mundos e fundos, belezas, riquezas, poder, prazeres possíveis, todos acessíveis a um ser humano, mas Buda venceu Mara, né? Rejeitou todas as tentações dos prazeres que lhes foram oferecidos. Nesse momento, ele viu a verdade e se iluminou. Diz então a história, né? O caminho que levava ao sofrimento havia chegado ao fim e os seus anos de vida depois disso, ao ele vir a falecer, ele encerra aquele ciclo e nunca mais reencarna, né? Então ele atinge a iluminação. Para os que acreditam, é interessante, né? Quem vê lógica nisso, nós temos que respeitar, como eu, desde o primeiro dia, disse muito claro, né? Nós temos que respeitar. Tem um amigo aqui que chama Lord Asgard, né? Ele deve ser adepto dos deuses nórdicos, né? Asgard é o equivalente ao Olimpo, né? Dos deuses ali da região da Noruega, né? E o chefe dos deuses é Odin, né? O ser humano Siddhartha, nesse momento, praticamente desaparece e dá lugar a Buda, ou iluminado, né? Isso, mais ou menos, ele tinha 40 anos. Então, como é a contagem regressiva pelo nosso calendário cristão do ano 1, isto deu-se mais ou menos no ano 526 AEC. Ele já tinha um grande contingente de seguidores. A partir deste momento, ele vai criar uma ordem monástica que vai levar o nome de uma ordem budista, não é? Mas essa levou o nome de Shanga, Changa, Shanga, que em uma tradução livre desta palavra do sânscrito pode ser comunidade, a assembleia, a associação, não é? Todos os membros da Shanga têm o mesmo objetivo, propósito e visão de mundo. São os seguidores budistas que hoje existem, que deve ser aí perto de 1 bilhão de pessoas, né? Então o Buda, a partir deste momento, o homem bem maduro, 40 anos, sai em pregação em toda esta região do subcontinente indiano, e lembrando que ele jamais se apresentou como uma divindade, não é uma divindade. E ele diz que a capacidade de atingir a iluminação é dos seres humanos, porque deuses não precisam e já são seres iluminados, né?
É muito controverso, mas o budismo não acredita em deuses, mas não se pode dizer que eles são ateus, como nós ateus eh, nos apresentamos, né? O Lord Asgard, ele se diz gnóstico, agnóstico. Ah, gnosticismo, sim, você está dizendo dos conhecimentos do não é agnóstico, gnosticismo, aí é sabedor, conhecimento, né? Muito bem. Os celtas, conheço a história do povo celta, e o yoga é essencialmente respiração. Muito bem. A partir então daí, bom, ele sai em pregação. Aí ele veio a falecer com 80 anos. Não sei porque aqui eu escrevi 483 AEC. Se ele nasceu em 566. O Rivadavia aqui está filosofando, é isso mesmo, né? Ele morreu aonde? A cidade chama-se Kushinagar. Fica no maior estado indiano de Uttar Pradesh. Estima-se a população de 200 milhões de pessoas só nesse estado. Se fosse um país, acho que seria o quinto do mundo. Não há consenso. Não, é melhor eu parar aqui, senão nós não vamos ter tempo. Eu vou entrar na outra live, deixa eu marcar aqui. Então, semana que vem, parte 2, provavelmente teremos parte 3 e parte 4. Eu anotei 30 conceitos que eu vou explicar. Fora aqueles maiores, né? Os 6 reinos, as 4 verdades e o caminho óctuplo. Então, depois que falar dessas 3 coisas, aí são mais ou menos 30 conceitos, como se fosse um mini dicionário de budismo, né? Então, semana que vem nós vamos continuar. Eu quero mostrar para vocês aqui 11 slides, preparado pela minha amiga Luísa. A posição de meditação é a posição de lótus. Então, são imagens de como os budistas imaginavam o seu líder espiritual meditando, Buda e a flor de lótus. As visões de Buda. Então, ele estava, quando ele sai de casa, né, com, acho que eram 2 assistentes, assessores, né? Então, ele vê o velho, o doente, o cadáver e o asceta, né? Então, está aí um desenho. Aqui, enquanto ele era ainda príncipe, são ilustrações muito bonitas, típicas da Índia, né? Coloridas, essas imagens povoam lá, tudo quanto é lugar que você vai na Índia tem essas imagens, né? Mistura-se muito budismo com o hinduísmo. Aqui já ele pregando embaixo de uma figueira. De uma não, dessa figueira específica, né? Aqui, quando ele inicia a meditação e disse para os seus seguidores: só interromperei quando atingir a iluminação, né? Então ele é um momento que ele não come nada, fica em jejum. Não sei quanto tempo durou isso, né? Isso é antes dele entender e proclamar o caminho do meio. Ele era, então, um monge que meditava, um asceta, né?
Olha o estado que ele estava, né? Nos monastérios budistas tem grandes imagens e os monges de idades diferenciadas, alguns são estudantes, outros já são monges. Então é uma imagem aí que eu trouxe de um monastério, né? Aqui eles meditando coletivamente, né? Deve ser aí algum estádio. Estátuas de Budas de todos os tipos, magro e gordinho, né? Vocês já viram, isso é equivalente à quantidade de estátuas de Jesus que nós temos por aí, né? Esse é o momento da tentação, é uma imagem que mostra o encontro dele com Mara, não se sabe se foi real ou imaginário. Esta roda do Dharma nós vamos estudar, ela tem 8 pontos, é o chamado caminho óctuplo, que você tem que observar para ser um bom budista, né? E a última imagem, ele morre exatamente assim, como quem está, como se estivesse dormindo embaixo da sua figueira e ali sendo venerado pelos monges budistas, seus seguidores, né? Foi o que eu pude fazer. Eu tive 2 contribuições do meu amigo Gavlinski, sempre presente. A primeira ele deu um boa noite geral e depois mandou um sticker. Agradeço muito. Essas contribuições ajudam o nosso trabalho. Pessoal, desejo boa semana para vocês. Daqui a pouco eu entro lá no 247. Se vocês quiserem participar, estão todos convidados. Está aí a minha chave Pix, quem quiser mandar contribuição. Está aí o site da minha editora, onde o Livro do Mal já está disponível. Está aí o meu Zap. Se mandar um oi para mim, pelo Zap, eu salvo o seu nome e incluo na lista de transmissão. Tá bom? Obrigado por tudo. Boa semana. Lembrando que todos os dias, 10h30, TVT ao vivo, Geopolítica em Foco. Quarta-feira, 13 horas, TV 247, O Mundo Como Ele É, com José Reinaldo. Quinta-feira, às 17 horas, o curso de literatura. Estamos vendo o primeiro livro dos 30. Vai ser um curso longo, que é a Divina Comédia, de Dante Alighieri. E eu vou falar a segunda parte da vida de Dante. Ainda não vou entrar nesta quinta no livro em si. Tá bom? Obrigado. Beijo em todos. Boa semana, pessoal. Tchau.